Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 110 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos conversar com o Luís Torres e fazer a ronda pelo futebol algarvio. O fanático de hoje é o Carlos Encarnação. Hoje temos connosco o presidente Luís Torres, da SAD do Sporting Clube Olhanense, para falar sobre o momento da equipa e os desenhos para o futuro. Presidente, obrigado por ter aceito o nosso convite. No início da temporada, disse que esta era uma época para enfrentar a realidade e com os recursos disponíveis. Que análise faz da temporada em termos desportivos? Antes de mais, boa noite a todos, obrigado pelo convite, boa noite Carlos, boa noite Emílio. Aquilo que tenho a dizer é que foi uma época catastrófica, não posso usar outra palavra, porque um clube desta dimensão que é nos distritais é uma coisa irreal e impensável, tendo como ponto de partida qualquer projeto esportivo, tendo como partida qualquer base de projeto esportivo. Não quero usar isso como desculpa, porque claramente não há aqui desculpa nenhuma. Uma equipa desta dimensão, um clube desta dimensão, com esta história, com esta grandeza, cair nos distritais é inqualificável. A descida do Sporting Clube Olhanense aos distritais é um marco histórico negativo a que ninguém fica, obviamente, indiferente. Quais as razões principais para se chegar até aqui, na sua opinião? Existem bastantes razões para chegar até aqui, ou seja, não existe uma razão em concreto. Obviamente não é culpa única e exclusivamente da equipa que jogou este ano, ou seja, isto é um caminho que tem vindo a ser, digamos assim, construído, infelizmente, que no fim de contas, apesar de muito trabalho e muita luta para evitar este cenário, sabíamos que havia um risco elevado que uma situação destas pudesse acontecer, dado os parcos recursos que dispomos e principalmente neste último ano e meio, que não temos qualquer investidor, não temos qualquer apoio, não temos qualquer verba financeira, digamos assim, que nos permita alavancar o projeto. É de veras complicado, digamos assim, recrutar meios que nos permitam almejar melhores resultados e ter mais tranquilidade e conseguir fazer outras coisas. Mais uma vez, quero dizer que isto não sirva de desculpa. Nós, com os parques de recursos que tínhamos a obrigação de fazer melhor, mas os riscos que corremos, com uma equipa demasiado jovem, com jogadores principalmente oriundos do Algarve, com pouca experiência ainda em ligas nacionais, a competir com outros tipos de jogadores, com jogadores mais experientes, mais matreiros, criaram-nos este problema de termos alguns jogos em que até demonstrámos em muitos momentos do jogo um bom futebol, mas que depois, no final de contas, no pormenor, no erro clamoroso, acabamos por perder os 3 pontos, e isso teve uma consequência que está à vista, que é este clube histórico descer aos distritais, com a curiosidade que nunca desceu da 3ª à 4ª, mas passa para a 5ª. Admitindo haver um distanciamento entre a SAD e o clube, esse distanciamento é assim tão grande que impeça uma aproximação em nome dos interesses do Sporting Clube Olhanense? Eu não vejo nenhum distanciamento entre a SAD e o clube, porque para mim o clube são as pessoas, são os adeptos, são a massa humana, são aqueles que nos vêm apoiar, e isso só lhes tenho a agradecer, que ainda inclusivamente este fim de semana compareceram em bom número, tendo em conta as circunstâncias e tendo em conta que tínhamos sido falados durante quase a totalidade da semana nos meios de comunicação social da descida e de problemas e de entrevistas do presidente do clube, minhas a responder ao presidente do clube, que são sempre momentos que ainda afastam mais as pessoas, mas mesmo assim vieram em bom número ao estádio no sábado, que é um dia sempre complexo em termos
em termos de olhão, porque culturalmente o sábado é para ir ao mercado, é para almoçar mais tarde, e mesmo assim, apesar do jogo ter sido um sábado, tivemos uma boa assistência, e queríamos os brindar com uma vitória, para também agradecer esse apoio sempre demonstrado ao longo da época. Até tivemos um bom começo na primeira parte, estávamos a ganhar 2-0, mas infelizmente na segunda parte entramos mal, sofrendo um gol muito cedo, e o Vidigueira acabou por dar a volta ao resultado, e não conseguimos dar esse prémio, digamos assim, aos adeptos que mereciam bastante pelo seu apoio e pela sua deslocação ao estádio, e apoiar-nos neste momento difícil com o seu carinho e com a sua solidariedade. E ficámos tristes por isso, obviamente, mais até do que pelo resultado em si. Mas voltando à sua pergunta, como lhe digo, não existe nenhum distanciamento entre o clube e a SAD, até porque eu nunca vi clube e SAD como coisas diferentes, vi sempre a mesma coisa. Nós representamos o Sporting Clube Olhanense, é o mesmo símbolo, é a mesma equipa, é as mesmas cores, é a mesma cidade, é os mesmos adeptos. Não existe clube e SAD, para mim nunca houve. Se há pessoa que cultivou sempre essa cultura de clube e SAD, não fui eu garantidamente. E aquilo que há, e que é claro e notório, não vale a pena sermos hipócritas nem estarmos com as meias palavras. Existe claramente uma divergência de opinião e visão entre o presidente do clube, o Sr. Isidoro, e eu, Luís Torres, e isso acarreta algumas, para não dizer muitas, complicações comunicativas para fora, que faz com que haja essa ideia no público em geral e nos adeptos em particular, de que existe uma guerra SAD-clube, quando eu dou-me bem com 99,9% de todas as pessoas do clube, e tenho sentido o apoio dentro das possibilidades de toda a gente, quer adeptos, quer colaboradores do clube. E aqui o que existe é aquilo que é claro, desde a primeira hora foi criada uma imagem de bicho de papão da SAD, quando a SAD em 2013, 2014, quando chegou, teve que pagar 1 milhão de euros para que a equipa não caísse no mínimo no CP, mas já, quiçá, quem dissesse também que possivelmente teria que ir à segunda distrital, porque as dívidas eram de valores astronómicos, e sem o pagamento desse dinheiro o clube nem sequer se inscrevia na Primeira Liga, e possivelmente até teria falido em 13-14, porque não sei se estão recordados, havia greves, havia jogadores com 6 meses de ordenados em atraso, havia milhões em dívida, quer às finanças, quer à segurança social, e que ainda há, ainda esses valores ainda hoje estão presentes no próprio clube, e que criou-se este bicho-papão, esta imagem diabolizada da SAD, e enquanto instituição, e depois em particular contra os investidores italianos na altura, com uma sensação clara que me parecia, e que sempre me pareceu, e que as notícias recentes quase que me vêm a dar razão e a confirmar essa ideia que sempre tive, que é: nós vendemos o brinquedo, mas nunca achámos muita ideia e muita graça à venda do brinquedo, e queremos voltar a brincar com o brinquedo, e a prova disso é as recentes entrevistas que o presidente Isidoro deu imediatamente após a descida de divisão e nos dias subsequentes, de que a ideia dele clara era vamos começar de novo, ou seja, está-se a incluir claramente, vamos começar de novo, vamos separar-se da SAD, vamos criar uma equipa nova, ou seja, faz-me um pouco de confusão. Primeira questão, o vamos, dado que vai haver eleições no clube este ano. Faz-me também um pouco de confusão o vamos, porque estar a anunciar que tem o desejo claro de fazer insolver, pelo menos interpretei assim as palavras, insolver uma sociedade da qual o próprio clube é sócio, mal ou bem, é um património do clube, não me parece ser uma coisa muito inteligente. Objetivamente, qual é o futuro próximo do Sporting Clube Olhanense?
nomeadamente a próxima época? O futuro próximo do Sporting Clube Olhanense é basicamente aquilo que os sócios quiserem, e que os adeptos, e que a cidade, e a Câmara, e toda a gente quiser. Ou seja, o clube tem mais de 100 anos. Durante a sua história, para quem a conhece, passou, ou seja, o que está a passar hoje já passou diversas vezes, infelizmente, na sua vida. Conseguiu-se reerguer. É com orgulho que digo que somos dos poucos clubes desta dimensão e desta grandeza histórica em termos de tempo que nunca começou de novo. Ou seja, há muito poucos que podem dizer isso, dos grandes históricos de Portugal. Nunca começámos de novo, nunca tivemos que defraudar credores, nunca tivemos que, entre aspas, enganar pessoas, porque no fim de contas é disso que se trata. Quando começamos de novo a mesma coisa, é disso que se trata, e por isso nunca o fizemos. Foi sempre com honra e orgulho que honramos os nossos compromissos na história. Os nossos antepassados lutaram muito para que este clube nunca tivesse que se refundar, para manter a sua identidade e a sua história sempre preservada. Com muito esforço, em muitas alturas conseguiram-no fazer, e por isso não tenho dúvidas que desta vez será igualmente assim, em que, com muito esforço, dando as mãos, toda a gente a remar para o mesmo lado, todos a acreditarem no mesmo projeto e na mesma ideia, que será possível garantidamente o clube se reerguer e voltar com a força que lhe é conhecida, e por isso acredito que passará por aí. Ao menos esse é o meu desejo, enquanto sócio do clube também, e enquanto adepto deste clube desde que nasci, é esse também o meu desejo. Então quer dizer que há sempre a possibilidade de um entendimento, pelo menos entre as duas pessoas desavindas. É como lhe disse, Emílio, aqui isto não está, ou seja, as pessoas são um pouco importantes neste processo. Certo. Uma instituição, okay, que é o Sporting Clube Olhanense, que é o mais importante. As pessoas não vão e as instituições ficam. Foi uma coisa que eu desde pequenino vi. E acho que é o momento das pessoas porem a mão na consciência, todas, e perceberem o que é melhor para todos. Para todos, quando digo todos, é o clube, e tomarem as suas ilações, e nisso me incluo. Ou seja, não há, da minha parte, não estou agarrado a nada, nunca tive, como muita gente sabe, principalmente as pessoas que estão aqui mais próximos sabem, que eu nunca fiz nada para que estivesse na posição onde estou. Pelo contrário, eu estou na posição onde estou porque tecnicamente toda a gente abandonou o projeto, e eu, se calhar um bocadinho irresponsavelmente, em termos nem sei bem usar a palavra certa, mas irresponsavelmente é a palavra correta, decidi tentar, mesmo sabendo que era quase impossível conseguir. De outras vezes consegui aguentar, e consegui que o clube não caísse, e consegui que as coisas se mantivessem no mínimo na mesma divisão. Este ano, com mais dificuldades ainda do que o normal, com mais parques de recursos do que o normal, com vários problemas novos e também agravados pelo decorrer do tempo, de que os problemas já têm, não foi possível, e por isso estou completamente disponível para aquilo que os sócios, os adeptos, a Câmara, a comunidade em geral assim desejar, seja qual for a decisão que a comunidade e principalmente os sócios, porque são essas as pessoas mais importantes nesta equação, estou completamente disponível para todas as soluções. E em última análise, a última hipótese, o último recurso, como quiser, admite a possibilidade de saída do Sporting Clube Olhanense para outro local, da SAD, do Olhanense para outro local? Assim, sinceramente, não vejo isso como uma coisa lógica, não vejo isso, nunca fui apologista disso,
nunca fui apologista de, mesmo nos momentos mais controversos, e tivemos muitos nos últimos anos, com o clube a querer nos tirar do estádio, a querer nos mandar embora, a querer que nós não jogássemos na nossa cidade, mesmo isso tendo acontecido por diversas vezes. Nunca pus sequer em cima da mesa a possibilidade de sequer de jogar numa cidade ao lado ou num campo ao lado, porque, como sabe, nós podíamos até jogar em sintético no Campeonato de Portugal, e por isso campos relevados há poucos, mas sintéticos até existem bastantes. Nunca foi para mim uma possibilidade, ou seja, se o cenário, e isso eu, na altura disso, não sei se aqui, mas disse garantidamente em alguns locais, se o cenário desta época, por exemplo, passasse por nós não podermos utilizar o José Arcanjo, não tinha feito equipa. Isso era garantidamente assim, porque não, para mim é inadmissível que este símbolo jogue noutro sítio, que não aqui. É faltar ao respeito aos sócios, é faltar ao respeito às pessoas da cidade e é faltar ao respeito aos nossos antepassados neste histórico clube, que com muito esforço ergueram este estádio, com muita dedicação, suor e lágrimas, o mantiveram durante os anos que ele já tem, que já são bastantes, e por isso para mim é inadmissível, e comigo, pelo menos comigo, posso dizer, não contem para doar para essa igreja, porque não faço parte desse peditório. Muito bem. Encarnação, uma questão para o nosso convidado. Boa noite e mais uma vez obrigado por estar aqui connosco. Há aqui uma questão muito pertinente e temos visto ao longo destes anos, e sabemos que o Olhanense vai brevemente para eleições, vendo a experiência que existe nos outros clubes, em que quer o presidente do clube, quer o da SAD são diferentes, e temos vários exemplos. Um deles é, por exemplo, a BSAD, é o exemplo mais palpável, se assim poderemos dizer, que temos no futebol nacional. A questão que lhe faço é, o Olhanense vai para eleições, está nos seus horizontes se candidatar à presidência do Sporting Clube Olhanense Clube, para que possa depois, aí sim, criar alguma estabilidade a nível quer de clube, quer de SAD, e do próprio futebol do Sporting Clube Olhanense? Não concordo com o exemplo, para ponto prévio, mais uma vez, boa noite, Carlos. Não concordo com o exemplo, acho que a BSAD não é um bom exemplo, acho que é um péssimo exemplo, no sentido em que é uma coisa completamente diferente. É um caso do futebol português inexplicável, mais um, mas não há mais nenhum ponto igual ao BSAD. Acho que é um caso único e espero que se mantenha um caso único, até porque foram tomadas decisões no caso da BSAD que não estão sequer previstas na lei, e ninguém consegue entender sequer como é que essas decisões foram tomadas. Ninguém do futebol, como é óbvio, e alguns até juristas. Por isso não acho que seja um bom exemplo. Acho que sim, existem muitos exemplos no futebol português em que são presidentes da SAD e do clube diferentes, e que também existe algum conflito, e posso dizer, por exemplo, o Feirense agora, que é um caso que está a acontecer neste momento, que tem havido alguns problemas entre a presidência da SAD e a presidência do clube, e pronto, aí estou mais de acordo que seja um caso mais semelhante ao nosso, e por isso digo que o exemplo BSAD e ir para esse cenário da BSAD é uma coisa que para mim faz nenhum sentido. Também para ficar clarificado que acho que o caminho dos clubes todos não passa por fazer aquilo que o Belenenses Clube fez à BSAD, que continua-se a chamar, diga-se a verdade, Clube de Futebol dos Belenenses Futebol SAD, não se chama BSAD, chama-se BSAD comercialmente, mas o clube, a sociedade esportiva continua a se designar por Clube de Futebol dos Belenenses Futebol SAD, e nós inclusivamente jogámos contra eles este ano na Taça de Portugal. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, que é aquilo que interessa, digamos, aqui nesta questão, claramente não está nos meus horizontes, não faz parte da minha ideia, não tenho interesse nenhum neste momento em ter esse desígnio, em ter esse objetivo, até por uma questão de coerência e de lógica, porque não é o momento, ou seja, não tenho capacidade de raciocínio para perceber que este momento é péssimo para uma situação dessas, e não tenho nos meus horizontes essa ideia de me candidatar à presidência do clube, não tenho esse desejo. Acho que não sou a pessoa certa neste momento, acho claramente que existem pessoas
que podem ocupar esse lugar, que devem ocupar esse lugar, mas que não passa por mim, garantidamente, porque acho que qualquer uma das duas personagens, tendo em conta tudo o que aconteceu nos últimos anos, não, neste momento o clube precisa de outra coisa, precisa de sangue novo, precisa de pessoas com outro tipo de características, digamos assim, e não a minha pessoa, garantidamente. É um bom nome, digamos assim, para ser presidente do clube, mas se me pergunta se eu concordo que os presidentes das SADs e dos clubes devem ser os mesmos, sim, concordo claramente. Acho que limitem muito os problemas, limitem muito a conflitualidade entre eles, porque sendo a mesma pessoa é difícil que haja conflitos, apesar de haver alguns treinadores, presidentes no campeonato de Portugal que às vezes falam na terceira pessoa a dizer que vão falar com o presidente, ou o presidente dizer que vão falar com o treinador. No caso acho que isso não iria acontecer nas SADs, e por isso acho que sinceramente a solução do modelo diretivo dos clubes com SAD passa por ser a mesma pessoa a dirigir os caminhos, até porque, como disse há pouco na minha outra resposta, o clube é só um, não existe clube e SAD, só existe uma coisa: o Sporting Clube Olhanense é o mais importante e devia ser o mais importante para todas as pessoas, sejam elas dirigentes, diretores, adeptos, sócios. O mais importante é quem está dentro do campo ao domingo a representar aquele símbolo, representa uma história, uma cultura, muita gente que está nas bancadas a apoiar, e por isso deverá ser guiado, digamos assim, por um profeta, e esse profeta deverá ser o mesmo nas duas entidades, tendo em conta que todas as duas à partida deveriam querer a mesma coisa, e por isso é mais fácil ser a mesma pessoa, mas não, neste momento, garantidamente, e tem aqui a minha clara prova, digamos assim, não vou me candidatar de certeza absoluta, ou seja, não é uma questão sequer de estar a pensar, de acreditar, que não há nenhuma maneira de eu me candidatar a presidente do clube nas próximas eleições. Muito bem, Presidente, antes de o libertarmos, pedimos uma análise à 23ª jornada do CP e ao jogo do Olhanense em particular. Na 23ª jornada, o Imortal obteve uma vitória importante na visita ao Rabo de Peixe. O Esperança de Lagos cedeu uma igualdade frente ao Angrense a um golo. Os Júniores do Ferreiras, reforçado com os Séniores, não resistiu ao Oriental Dragon e perdeu por 2-1. E o Olhanense esteve a vencer por 2-0, mas acabou por perder por 3-2. Muito bem, como é que viu o seu jogo e a jornada? O meu jogo, já falei há pouco um bocadinho dele, foi um jogo que nós entramos muito bem, queríamos dar essa prenda, digamos assim, às pessoas que nos quiseram vir dar a sua solidariedade e o seu carinho. Tal não foi possível, infelizmente. Como disse há pouco, a equipa entrou bem, faz 2 golos, estava a dominar o jogo, estava a jogar bem, estava por cima completamente do jogo. A segunda parte contou uma história completamente diferente, a equipa entrou mal. O Vidigueira soube aproveitar essa quase apatia e fez quase no início da segunda parte o 2-1. Depois, obviamente, como se sabe, os resultados de 2-0 são muito perigosos. As equipas que sofrem um gol ficam demasiado preocupadas, e as equipas que fazem o gol ficam demasiado motivadas, e por consequência nós, ao sofrer 2-2, a equipa sofreu ali o abanão, sofreu de seguida o 3-2, e depois tentámos até ao fim o empate, tivemos até boas chances na fase final até para empatar o jogo, mas tal não foi possível, e pronto, e perdemos o jogo. Quanto aos restantes jornadas, tomo nota, e com pena minha, claramente, por ser uma equipa do Algarve, um resultado menos positivo do Esperança de Lagos em gradualismo, porque está na luta ainda, é uma equipa que claramente ainda pode salvar, e por isso, com muito pena minha, teve um resultado não muito positivo, tendo em conta a jornada.
O resto das equipas, se calhar um bocadinho de surpresa do Lusitano ter empatado em Serpa. O excelente resultado do Imortal em casa do Rabo Peixe, o que vem provar a boa campanha que o Imortal está a desenvolver, para somar mais 3 pontos para a sua fugaz descida, e que neste momento parece que ficou quase com essa possibilidade no bolso, digamos assim, e o empate entre o Juventude e o Atlético era um resultado até que quase esperado, no sentido em que são duas equipas que estão a lutar pelo mesmo objetivo, e era um jogo de nervos, digamos assim, da parte deles. Muito bem, Presidente, obrigado pela sua presença e disponibilidade. Saúde para o Olhanense e que na próxima época haja novidades, mas novidades positivas. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado, Carlos. Obrigado, Emílio. Boa noite. Boa noite. Encarnação, 23ª jornada. Comentário. Olha, realmente aqui o único senão e foi o empate do Esperança de Lagos frente ao Angarense, à partida um encontro em que a equipa do Esperança de Lagos era obrigada a vencer. Nós falámos em relação ao Imortal, depois daquele empate frente ao Atlético, que era obrigatório vencer este Angarense, que era uma equipa que estava nos lugares de descida, e logicamente que este empate, e mesmo a jogar durante largos minutos com mais um jogador, a formação do Esperança não conseguiu levar vencida esta formação do Angarense, depois de ter estado inclusive a vencer por 1-0. Salientar aqui a vitória do Imortal, uma vitória importante frente a uma equipa que está na 4ª posição e que anda ali nos lugares cimeiros a tentar até a última jornada ficar nos 2 primeiros que dão acesso depois a disputar a subida à Liga 3. Uma vitória importante nas contas da manutenção deste Imortal. Uma equipa, como nós temos vindo a dizer aqui, programa após programa, uma equipa que vale pelo seu todo, por esse mesmo nome, equipa, e que, sem dúvida, está de alguma forma a fazer um excelente campeonato, e agora tem outra partida também importante na próxima jornada, no dia 2 de Abril, que é a recepção ao Fabril, um jogo que, em caso de vitória da formação de Imortal, poderá também de alguma forma dar outra elan para aquilo que são as pretensões da formação de Albufeira, que passa pela manutenção. Já o Esperança de Lagos recebe o Rabo de Peixe, portanto um jogo também importante para a formação lacobrigense, que logicamente só a vitória é que interessa. De resto, já falámos aqui, o Luís já falou do jogo do Olhanense, uma primeira parte muito bem conseguida, em onde a equipa foi para o intervalo a vencer por 2-0, acabou depois por perder por 3-2. Era um jogo também importante em caso de vitória para a Esperança de Lagos e para a Imortal, assim não aconteceu, mas lá está, o Olhanense, já falámos durante este programa, salientar ainda a derrota do Ferreiras em casa, frente à formação do Oriental Dragon, que se apedrechou bastante para esta última fase do campeonato e já está neste momento inclusive na zona de manutenção, uma equipa que andou pelos lugares mais abaixo da tabela classificativa. Portanto, 2 jogos importantes. É o efeito António Pereira. Exatamente, e logicamente, dizia eu, 2 jogos importantes no próximo dia 2 de Abril para estas duas equipas, são aquelas agora que neste momento contam mais e por aquilo que está em jogo, que é a manutenção, que é a recepção do Fabril, a recepção do Imortal ao Fabril e a recepção do Esperança de Lagos ao Rabo de Peixe, 2 jogos importantes para estas duas equipas algarvias, que espero que sejam selados com 2 vitórias. Muito bem, Encarnação, vamos para o Distritalão, primeiras jornadas dos sextetos. No sexteto de campeão, o Loutano de Ivo Soares arrasou o 11 Esperanças de Eduardo Barão por 6-1 e está cada vez mais longe. O Quarteirense Sade de Fábio Teixeira foi a Mocinos vencer o Silves de Luís Coelho por 1-0 e está em segundo lugar. O Colaterense de Nuno Sousa não resistiu ao assalto final do Odiacher de Paulo Duarte, que venceu por 2-1. No sexteto de manutenção,
O Lagoa de Calu venceu o Almancilense de David Jubilou por 4-1 e lidera o grupo. O Quarteira de Carlos Mota regressou aos triunfos ao vencer o Guia de Gonçalo Teixeira por 2-0. E por último, o Lusitano de Rui Caldeira venceu em Almancil o Inter de Manuel Pitico por 2-0. Comentários? Olha, comentários mais jornada, menos jornada teremos, e como era óbvio, aquilo que esperávamos desde o início deste distritalão, que é o Loutano, está sem dúvida a fazer um excelente campeonato, 20 vitórias consecutivas leva a equipa de Ivo Soares nesta temporada, um marco importante, tem os 2 melhores marcadores deste distritalão, portanto uma equipa completamente fora daquilo que era normal para um distrital, se assim poderemos dizer, devido à grande qualidade que esta equipa do Loutano tem. Depois salientar a estreia, e felizmente com o Fábio Teixeira, que teve cá no último programa e atrasou-se bastante para o treino, ainda foi a tempo de dar o treino para que a sua equipa conseguisse de alguma forma levar vencido a formação do Silves por 1-0. Também está a cimentar-se no segundo lugar, um segundo lugar que é importante, que dá acesso à Taça Portugal. É bom também frisar esta questão, frente a um Silves que claudicou aos pés deste Quarteirense. Depois, a vitória do Odiastro, também aqui a mostrar aquilo que foi dito aqui num dos programas, a boa fase que a equipa do Odiastro vinha a atravessar e estava a fazer, também a mostrar o porquê de estar neste momento na terceira posição, a 4 pontos desse segundo classificado, que dá acesso a essa Taça de Portugal. No que diz respeito ao grupo da manutenção, e tu fizeste e disseste muito bem, a excelente campanha do Lagoa, e dizia ao Calu aqui, se o campeonato fosse corrido, provavelmente poderíamos estar aqui a falar de outra classificação, mas o certo é que esta fase de manutenção que dá acesso, ou dará acesso à manutenção na primeira distrital, está ainda muito por se decidir mediante aquilo que possa vir a acontecer no Campeonato de Portugal. E, logicamente, há 2 equipas que já desceram, que foi o Ferreiras e foi o Olhanense. O Esperança de Lago está em zona de descida, esperamos que se consiga safar, mas o certo é que este Lagoa está, sem dúvida, a fazer uma ponta final de campeonato muito boa, aliás, uma vitória por 4-1 frente ao Almacilense, e na próxima jornada tem uma deslocação difícil a Vila Real de Santo António, que está na terceira posição com 28 pontos, Lagoa que lidera com 32. Portanto, tudo aqui também muito renhido, mais renhido do que propriamente na fase de apuramento de campeão, mas lá está, era aquilo que também nós vínhamos dizendo e viemos sempre aqui a frisar, e que é importante, um distritalão muito competitivo, um distritalão onde as equipas estão, sem dúvida, a mostrar o porquê desta competição ser renhida, de alguma forma imprevisível nos resultados, mas o certo é que vamos ter, não na fase de apuramento campeão, mas na fase de manutenção, uma luta muito renhida até à última jornada, e ainda com o senão de tentar perceber se há mais alguma equipa algarvia que possa descer ou não do Campeonato de Portugal para esta primeira distrital. Muito bem, vamos para a segunda liga, 25ª jornada. O Farense recebeu e venceu a Bessade por 4-0 e deu mostras de uma nova filosofia para enfrentar as 9 jornadas que faltam. Como é que viste o Farense e esta jornada? Olha, deixa-me começar por um jogo que eu acho que passou ao lado, se calhar muita gente, mas não me passou ao lado, que foi o Estrela da Amadora com o Trofense. E isto porquê? Porque há um lance nítido de fora de jogo, e aliás há imagens, mesmo fotografias, aliás o próprio Presidente da SAD do Trofense, a seguir ao jogo, veio publicamente demonstrar esse desagrado perante isso. Como é que é possível um lance em que estão 3 jogadores do Estrela em fora de jogo, e nas imagens da transmissão da Sport TV vê-se claramente, nem é preciso ser muito perspicaz para isso,
o auxiliar com a bandeirola levantada a assinalar o fora de jogo, o árbitro a validar o jogo. Aliás, as imagens, a fotografia foi a fotografia que foi colocada do lance pelo presidente do Trofense. Como é que é possível um auxiliar levantar a bandeirola e um árbitro não assinalar fora de jogo? Isto é que me faz espécie completamente. É que isto é um lance que é, e as imagens que estamos a passar e que estamos a ver, são claríssimas. Não há aqui qualquer dúvida que há fora de jogo. E o auxiliar com a bandeirola levantada. Portanto, o árbitro não assinala fora de jogo e perguntamos nós porquê. Esta é aquela questão que todos os domingos, ou de 15 em 15 dias, ou há sempre jogos, ainda mais na segunda liga, onde não há o VAR. E mesmo com o VAR há o que há e acontece o que acontece. Nestes jogos, o porquê de não ser assinalado fora do jogo. Era aqui que a Liga, ou o Conselho de Arbitragem, a federação que rege este órgão, que é o Conselho de Arbitragem, deveria demonstrar a nota que este árbitro levou neste encontro. Para todos nós, que somos pessoas, somos amantes do futebol, gostamos do futebol, vivemos o futebol, falamos o futebol, criticamos o futebol, também é uma realidade, mas a crítica tem que ser feita. Não é possível, nem é admissível, olhando para estas imagens, ver e dizer que não há fora de jogo, ainda mais com o auxiliar com a bandeirola levantada, a dar a sinalética e provavelmente a dizer pelo comunicador que há fora de jogo. Isto, logicamente, pode, no final de um campeonato, influenciar as contas no que diz respeito à subida, como é óbvio. Portanto, como tal, nós não podemos fazer mais nada, não podemos dizer mais nada. Nós mostramos as imagens, nós falamos, nós comentamos. Agora, que se torna realmente saturante ver este tipo de coisas é uma realidade e é todos os fins de semana. Na segunda liga, então, é uma coisa que é abismal, fora de série, e não poderia deixar passar em claro este lance, porque realmente é um lance que, caso o Estrela não marcasse e ficasse empatado, o Farense passaria para o segundo lugar. Ponto. É simples. É a única explicação que eu posso ter. É esta. E dou muito mérito ao trabalho que o Sérgio Vieira está a fazer, que o Estrela fez. Foi das melhores equipas que eu este ano vi jogar aqui no São Luís e tenho acompanhado mesmo os jogos do Estrela da Amadora. Agora, não se pode, de alguma forma, estar a prejudicar uma equipa, neste caso o Farense. Podia ser o Académico Viseu, podia ser o Vilafranquense, podia ser outra equipa qualquer. Isto alguém tem que pôr um travão nisto, porque senão a verdade esportiva que Santa pregou aos 7 ventos nunca irá existir e nunca existirá. É só esta a minha opinião sobre isto. Já sobre o jogo do Farense. Eu durante a semana ouvi, porque isto em Faro realmente, quando se ganha por 4 é porque a equipa adversária é fraca, quando se perde é porque a equipa não tem ideias. E eu pergunto a quem vê futebol e quem vai ao São Luís e quem vê nas transmissões, que me diz que a Bessada é uma equipa fraca. Porquê é que não me dizem aquilo que eu vi? O Farense entrou com uma postura completamente diferente de entrar nos últimos jogos. Provavelmente o melhor jogo que até hoje foi realizado sob o comando técnico do José Mota. O Farense entrou a jogar em pressão alta, a procurar destabilizar o último reduto da Bessade. E há aqui uma coisa que muita gente tem que ouvir e tem que perceber. A Bessade é a segunda ou terceira equipa com mais pontos conquistados fora e golos marcados fora. Portanto, não é uma equipa fraca. Estando na posição onde está, não é uma equipa fraca. O Farense é que facilitou desta vez o resultado e o jogo a seu favor. E é isso que as pessoas têm que ver. A gente não pode estar agora a olhar para aqui. Eu tenho ouvido, na segunda-feira, ouvi logo alguns comentários nesse sentido. E li nas redes sociais de alguns amigos. 4-0 contra uma equipa fraquíssima. Mas na cabeça era uma equipa fraquíssima. Vão ver os últimos resultados. Aliás, o José Mota, na divisão ao jogo, teve o cuidado. E eu tive o cuidado. Eu acredito no Zé Mota, mas tive o cuidado de fazer esse trabalho de casa. Que é isso que as pessoas têm que fazer antes de criticarem. E realmente é uma realidade. Era a equipa que mais pontos e golos tinha marcado fora nas últimas jornadas. Portanto, a Bessade não era uma equipa qualquer. Só que o Zé Mota fez muito bem o seu trabalho de casa. Foi montar a equipa, foi preparar os jogadores e dizer, atenção,
pá, não olhem para a classificação desta equipa, porque esta equipa, o valor desta equipa não está de acordo com a classificação que tem. E a Bessade jogou, e o Ricardo Velho tem 3 ou 4 intervenções de grande nível, que evitou por várias vezes que a Bessade pudesse marcar pelo menos um golo aqui no São Luís. Agora, mas sem dúvida que o mais importante não foi a Bessade, foi a postura do Farense. Muito importante. Isso é que estava, é a forma como a equipa entrou em campo, uma outra mentalidade, uma outra postura, a jogar em pressão alta, os setores intermédios a ajudar-se uns aos outros. O Cláudio Falcão, durante mais de metade, ou basicamente toda a época, jogou a defesa central. Mas não é que o Cláudio Falcão é a defesa central. Eu, quando acabei o jogo, quando o jogo acabou, eu virei para colegas nossos da comunicação social que estavam no São Luís e disse isto simplesmente: houve aqui hoje um jogador que mexeu as medidas. Para mim, provavelmente, foi o melhor jogador em campo. E disse que tinha sido o Cláudio Falcão. E qual é o meu espanto? Quando chego a casa, aqui está coisas realmente que são engraçadas. Só prova que eu não percebo nada de futebol e fico satisfeito de não perceber nada de futebol. É uma satisfação enorme que me dá. E quando chego a casa e puxo um bocado para trás para ver logicamente o que é que os treinadores disseram, o que é que os jogadores disseram, e quando vejo que o Cláudio Falcão foi eleito o melhor jogador em campo, portanto, logicamente, o Cláudio Falcão onde jogou é a posição dele. É um jogador que não deu nas vistas, fez o seu trabalhinho, recuperou, deu a jogar, foi inteligente a cortar as faltas quando tinha que cortar, tem uma falta que é chamada a tal falta cirúrgica numa transição rápida da Bessade, ainda no meio campo da Bessade. Portanto, fez um jogo espetacular. Aliás, toda a equipa do Farense fez um jogo espetacular. E se me permitem que vos diga isto, eu noto a equipa a subir de produtividade de fim de semana para fim de semana. É pena é que isto das seleções tenha de separar campeonatos, que é outra aberração. Eu não estou a ver no Campeonato de Portugal quais foram os jogadores que foram convocados para a seleção nacional. Já não falo na segunda liga. Isto não é outra coisa que há calendários, mas qual calendários? Este timing que o Farense estava a ter, e que diz o Farense diz as outras equipas, é uma interrupção de 2 semanas neste momento no campeonato. Pode não ser benéfica, porque perde índices competitivos, perde competitividade, perde jogos, enfim, perde uma série de coisas que, na minha opinião, não havendo jogadores convocados para as seleções nacionais. Ok, o Moscato foi convocado para a seleção de Malta, tudo bem, correto. Agora, vamos lá ver. Houve a Taça da Liga e houve um Campeonato do Mundo. A Liga fez a Taça da Liga enquanto houve o Campeonato do Mundo e ninguém morreu. Ninguém morreu. Mas é mais difícil. É mais difícil. Mas pronto, não estou a falar da Liga Profissional, logicamente que os clubes da Ligas Profissionais, aliás, da Liga BWIN, são aqueles que mais jogadores dão às seleções. Agora, numa segunda liga, num Campeonato de Portugal, houve algum jogador do Campeonato de Portugal que fosse convocado para as seleções nacionais? Sim, nisso tens razão. Sim. Que eu tenha conhecimento, não para-se um Campeonato de Portugal 2 semanas. Mas um campeonato da Liga 3. Eu sinceramente não percebo os timings disto, mas pronto, isto sou eu, é a minha opinião, vale o que falo. Quanto ao Farense, penso que está tudo dito. Foi sem dúvida um jogo muito bem delineado pelo Zé Mota, na expectativa daquilo que já esperava desta Bessade, estudou muito bem a Bessade, e logicamente que a vitória do Farense não é só justa, mas também é uma vitória de uma evolução daquilo que já vinha acontecendo há jornadas atrás. Só que o Farense vinha fazendo meias partes com muita qualidade. E este jogo foi de tal maneira trabalhado e visto, e a própria equipa, a entreajuda da equipa dentro das 4 linhas, veio provar realmente que o Farense está no bom caminho e que será o Farense e mais outra equipa para o ano a subir à Liga Principal do futebol português. Agora tem esta paragem, quanto a mim pode ser prejudicial, mas também poderá ser benéfica para o Zé Mota trabalhar ainda mais os aspectos técnicos e táticos da própria equipa do Farense, mas logicamente que vai jogar com o Trofense no dia 1 de Abril e depois no dia 7
de abril, que é a Sexta-feira Santa, recebe a formação do Moreirense, um jogo no São Luís, às 14 horas. Portanto, são 2 jornadas aqui importantes para o Farense, mais a do próximo dia 1 de abril, que logicamente uma vitória... É o último e o primeiro, não é? Vai ser os jogos com o último e com o primeiro. Exatamente, mas mais importante para o Farense solidificar esta posição de ganhar, e se realmente ganhar frente ao Trofense, poderá criar aqui um hotel, né? Que é aquilo que falta ainda ao Farense, é materializar em vitórias fora do São Luís, para que possa criar mais, ou sistematizar mais aquela vontade, aquele querer e ambição de acreditar que é possível também fora do São Luís vencer. Portanto, o Farense está no bom caminho, esperemos que assim continue. Pena é, sem dúvida, esta paragem agora 2 semanas do campeonato devido aos jogos da seleção. Muito bem, Carnação, vamos fechar com a Primeira Liga e com o Portimonense, 25ª jornada. O Portimonense perdeu por 1-0 na recepção a Vizela, mas ainda não comprometeu os pontos de avanço. No entanto, o ambiente em Portimão está um pouco quente. Está um pouco quente. Quanto ao jogo, o Portimonense também não consegue arrepiar caminho, como costuma dizer. Não é preocupante, e é verdade, tu disseste-o, como é lógico, mas muitas derrotas consecutivas também depois perde-se o hábito de vencer. Felizmente que as equipas... E a seguir Porto. Exatamente, ainda mais com uma deslocação ao Porto, que também não conseguiu vencer em Braga e que está a ver o Benfica cada vez mais distante na tabela classificativa. Portanto, um jogo que não se adivinha fácil para a formação de Portimão. Acabou por perder frente ao Vizela no seu estádio, e depois, da mesma forma como condenei, e com o devido respeito que me merecem estes 2 treinadores, que foram dois grandes jogadores, quer o Jorge Costa no último programa em relação ao Académico de Viseu, logicamente que mais do que ninguém, nós temos também que frisar isto, não há treinador nenhum, não há jogador nenhum, não há presidente nenhum, não há diretor nenhum de qualquer clube que eu possa conhecer que fique satisfeito com uma derrota. Agora, é nestas alturas é que também temos de ter um pouco a cabeça mais fria, sabemos de antemão que não é fácil gerir os piropos que vêm das bancadas, mas a forma com que o Paulo Sérgio se dirigiu, e nós não conseguimos ouvir o que o Jorge Costa tinha dito no jogo anterior aos adeptos do Académico de Viseu, mas realmente a forma como se dirigiu à massa associativa do Portimonense não foi, quanto a mim, a mais agradável. Penso que nestas alturas, e não é fácil, porque logicamente, para não me repetir, não há treinador nenhum que goste de ver a sua equipa perder, mas há que manter também um pouco de serenidade e de cabeça fria para que realmente situações como estas não aconteçam, porque não é só os adeptos, porque muitas das crianças que vão aos estádios veem nos treinadores, veem nos jogadores os seus ídolos, aquelas pessoas que gostavam de ser um dia mais tarde, e provavelmente muitos deles que vão aos estádios jogam nos clubes ou jogam noutros clubes, e tudo isso é uma questão de bom senso, e depois copia-se de alguma forma, e infelizmente vê-se muito nos jogos, principalmente da formação, este tipo de situações que não são agradáveis, e ainda mais num jogo como da Liga Principal do futebol português, e hoje em dia com a facilidade com que as pessoas têm os telemóveis e filmam e de imediato colocam nas redes sociais, isto leva logicamente a que os treinadores e os agentes do futebol tenham a cabeça um pouco mais fria, o que não é fácil, também é uma verdade, mas que tentem ter um pouco a cabeça mais fria para que situações como estas não apareçam na praça pública, logicamente, e depois a denegrir não só o próprio treinador, neste caso o Paulo Sérgio, como noutra vez o Jorge Costa, mas também o próprio nome do clube,
e o Portimonense é um clube algarvio com prestígio, um clube que está na Liga Principal do Futebol Português, aliás, é o nosso único representante na Liga Principal do Futebol Português, e tudo isto depois não é benéfico para o futebol algarvio. Como tal, acredito que tenha sido ali um momento mais a quente do Paulo Sérgio, ele que como jogador e como treinador tem sido um exemplo daquilo que é estar e de ser um homem do futebol. Como tal, vou acreditar, e pelo que eu conheço dele, que foi um momento mesmo a quente, um momento infeliz, diga-se passagem, mas um momento que provavelmente ele, depois de ter visto, é capaz de também já ter pensado que realmente não deveria ter tido aquele tipo de postura. Como tal, deixo aqui o meu benefício da dúvida pelo excelente jogador que foi e pelo excelente treinador que tem estado a ser desde que abraçou essa carreira. Muito bem, Carnação, chegamos ao fim, agradeço a tua presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos na próxima sexta-feira. Obrigado e boa semana.